Então, quando eu consigo administrar a gestão desse conjunto de ativos e passivos, eu tenho um ponto de partida para o meu plano de marca pessoal. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos nesse nosso canal, onde o tema é Personal Branding, o tema das marcas pessoais, que é o tema da minha vida. Se você já me conhece aqui, sabe que é o tema que eu dediquei esses meus últimos 21 anos e que eu acho rico, que eu acho fantástico e que pode ser de incrível valor na sua carreira, na sua vida profissional. E hoje o olhar que eu trago sobre o tema aqui, ele é extremamente importante, que é como a gente se enxerga como empreendimento, como marca pessoal e o grande perigo do auto-engano. Se você não refletiu muito ainda sobre esse tema, sobre o tema das marcas pessoais, é importante que eu diga aqui que quando a gente se planeja, quando a gente se pensa como um empreendimento e quando a gente aplica as técnicas do branding sobre esse empreendimento, exige que a gente o tempo todo possa ter um olhar reflexivo sobre a nossa posição atual como empreendimento, no nosso tempo, nesse ciclo de vida da carreira profissional, que a gente possa olhar para o futuro o tempo todo e que a gente possa traçar uma estratégia e táticas para a gente conseguir nossos objetivos de médio e longo prazo. E isso implica obrigatoriamente a gente, de quando em quando, fazer esse mergulho sobre nós mesmos para poder entender esse conjunto que somos nós como marcas pessoais. E é muito importante que a gente consiga ter profundidade nesse olhar. Eu vejo muita coisa no mercado, vejo muita técnica muito rasa no mercado, de forma apressada, de forma leviana para fazer esse entendimento. E eu defendo aqui os fundamentos de branding e defendo a ideia que a gente precisa fazer isso com extrema seriedade, né? Com profundidade, para que realmente a gente tome consciência dos nossos ativos, né? Das nossas potências, dos nossos talentos e que a gente consiga colocar isso a serviço da nossa marca pessoal, mas também que a gente tenha seriedade, tenha profundidade e entender as nossas fragilidades, os nossos passivos de marca, para que a gente possa conseguir mitigar isso, melhorar, administrar melhor. Então, quando eu consigo administrar a gestão desse conjunto de ativos e passivos, eu tenho um ponto de partida para o meu plano de marca pessoal. Mas a gente sofre muito com a ideia de fazer essas reflexões sobre nós mesmos com os nossos óculos, né? Com as nossas lentes. E a gente, obviamente, tem lentes muito particulares para entender a realidade e que muitas vezes a gente consegue com isso distorcer completamente a realidade. Acredite aqui nos meus mais de 21 anos planejando centenas de marcas pessoais, de celebridades, de influenciadores, de presidentes de empresa, de gente que fez muito sucesso na sua carreira, profissionais liberais, mas invariavelmente a gente encontra aqui uma dissonância cognitiva muito grande entre aquilo que a gente acredita que é e como nos percebe. E um desses vieses, né, que distorce a realidade é que a gente acredita que a gente possa olhar o mundo como ele é, mas invariavelmente a gente olha o mundo como a gente é. Tem uma frase que eu gosto muito de uma escritora chamada Annie, e que ela diz o seguinte, ó: você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. E a gente precisa estar consciente desse nosso olhar, muitas vezes desse olhar viciado, né? Por quê? Porque o cérebro edita a realidade com muita facilidade. A gente olha uma situação, a gente enxerga as pessoas à nossa volta e o cérebro rapidamente edita essa realidade com o nosso olhar. E muitas vezes a gente cria um olhar completamente distorcido da realidade pelo nosso viés. Tem um viés muito importante que eu trabalho no meu terceiro livro agora, Autenticidade, que se chama viés de confirmação, que é a incrível capacidade que a gente tem de olhar para a nossa história, de olhar para a nossa vida pregressa, para a nossa vida em perspectiva
e a gente distorcer os fatos, né, e recontar essas histórias como a gente gostaria que elas tivessem acontecido. Esse é um tema maravilhoso para a gente estudar por conta das percepções, mas a gente acaba olhando para o nosso passado e a gente vai recontando de um certo jeito as nossas histórias, né? A gente vai arredondando algumas arestas que ficaram no passado, a gente vai escondendo um pouquinho de sujeira embaixo do tapete, a gente recorta umas partes que não interessam tanto, né, para o nosso olhar, a gente vai acreditando os nossos fracassos muitas vezes, as pessoas daquela circunstância, né, as pessoas daquele momento, aquelas circunstâncias, e a gente vai justificando os nossos erros, os nossos atos, e o mais interessante, depois de um certo tempo, depois de alguns anos, nós, cada um de nós nas nossas cabeças, recontando as nossas histórias, incrivelmente, às vezes a gente já não se lembra mais como era original, porque a gente simplesmente recriou nas nossas cabeças essas histórias. Então é muito importante, porque com o viés de confirmação, eu não consigo aprender com os meus erros, porque eu simplesmente escondo tudo isso, reconto de um jeito para mim e eu não aprendo. Mas o segundo ponto para a gente refletir aqui sobre o perigo do auto-engano nas nossas vidas, e eu me inspiro numa frase de um escritor que eu gosto muito, chamado Luc de Brabander, que ele diz o seguinte, ó, nós vemos e acreditamos com muito mais facilidade naquilo que nós desejamos que seja verdade. Reflita sobre isso e pense um pouquinho. E essa é a nossa grande tendência de ler livros que digam aquilo que a gente gostaria que fosse dito. A gente gosta de ver filmes que reforcem as nossas crenças e as nossas convicções. A gente, obviamente, gosta de ter uma rede de amigos, né, que pensem como a gente e que digam coisas que a gente também diria. Então, a gente começa a formar uma grande bolha, e esse é um chamado viés de grupo, onde eu me alimento e eu reforço as minhas próprias crenças como uma espécie de câmara de eco. E aí, eu não permito o diferente na minha vida. E eu queria fechar esse pensamento sobre o perigo do auto-engano dessa forma, dizendo que quando a gente acaba vendo só aquilo que a gente quer ver, reforçando só aquilo que a gente gostaria que fosse reforçado, né? Olhando e aprendendo, estudando só aquilo dentro dos nossos próprios limites, a gente acaba deixando tudo muito pequeno, resumido ao nosso próprio olhar do mundo. E eu acredito, não sei se você concorda comigo, que a gente só cresce quando a gente abre espaço para o contraditório nas nossas vidas. A gente só tem possibilidade de crescer, de avançar além do meu próprio mundo, quando eu me permito a existência de pessoas que pensam diferente de mim, de outros mundos, de outras bolhas, e que eu estou aberto para pelo menos escutar isso e ver se isso faz sentido para a minha vida. Porque quando a gente se abre para outras visões, quando a gente se permite o contraditório, quando a gente se permite ser confrontado com outros olhares, é aí que eu realmente posso descobrir na minha totalidade quem eu realmente sou. Então eu queria que você pensasse muito sobre isso, sobre esses dois olhares e o perigo, né, desses dois olhares com as nossas lentes, quando a gente nunca tira os nossos óculos, metaforicamente, quando a gente nunca se permite tirar as nossas próprias lentes para olhar a realidade. O perigo é que a gente pode estar editando uma realidade e não tendo a oportunidade de realmente saber quem é, de investir no autoconhecimento para poder ter sua marca transformada ou para fazer os enfrentamentos que a gente precisa fazer o tempo todo ao longo das nossas carreiras. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você está assistindo esse programa aqui no meu canal no YouTube, ative o sininho, inscreva-se no canal, curta, mande uma mensagem para poder saber se você está curtindo ou não. Eu espero que você tenha gostado, que lhe faça refletir, que lhe faça crescer, e a gente se encontra aqui de novo semana que vem. Um forte abraço e muito sucesso!